começando aqui mais um episódio narrado, né? No episódio anterior foi um episódio com trilha sonora, mas agora vai ser um episódio em que a gente vai conversar um pouco assim, aleatoriamente, né? Hoje eu vou sair daqui do São José e vou para a Jabotiana. Hoje é dia 14 de abril, aproximadamente 7h55 da manhã. Foi um dia de muita chuva, bem congestionado, né? Vocês viram aí no vídeo anterior, né? Que estava bastante congestionada a cidade. Ainda está, né? Esse horário, porque choveu. Então quando chove, né? Acho que em qualquer lugar do Brasil ou do mundo mesmo, da maioria do mundo, né? É sempre caótico porque as cidades não têm uma infraestrutura adequada, né, para receber essa quantidade de água que cai. Então sempre tem pontos de alagamento, pessoas que batem, que não sabem dirigir direito e acabam se envolvendo em acidentes, enfim, essas coisas que a gente já sabe como é que funcionam, né? A gente está passando aqui agora um percurso que eu já fiz em alguns vídeos com trilha sonora, mas não fiz um vídeo com narração. E nesse vídeo, como eu não pensei em nenhum assunto para falar especificamente, né, vai ser um vídeo aleatório, só com um guia de percurso e algumas conversas, enfim, aleatórias. Então, nesse vídeo, né, aconteceram algumas coisas marcantes em minha vida, né, recentemente. Então, foi na verdade praticamente uma mudança, né, de paradigma na minha vida. Digamos que um recomeço, porque aconteceu algo muito inesperado, né? Mas algo que eu já, enfim, tinha me planejado. Vocês viram, né? Vocês veem por aí o que acontece, né? Toda vez que chove nesse horário, né, de intenso movimento, sempre acontecem acidentes, né? Então aí na frente foi provavelmente um desses acidentes que acontecem, né? Você aí tá vendo que tá a polícia de trânsito aí, né, aqui no local. Foi um acidente aparentemente sim, né? Não parece ter tido óbito, foi uma batida frontal. Enfim, coisas que acontecem nesse horário de pico, né? Nesse horário intenso de trânsito da manhã, né? É porque hoje é uma segunda-feira, né? E nesse horário as pessoas estão indo para o trabalho apressadas, né? Enfim, então esse trecho aqui, dessa rótula aqui, é um dos lugares mais perigosos e caóticos para se dirigir, porque vem carro em todas as direções, né? Então você não sabe se você fica parado e alguém vem e bate em você, aí você quer ir à frente. Eu costumo dizer que isso daqui parece com Bangladesh, porque vocês não estão vendo na visão de cockpit. Aí você vê que o cara tá passando aí fazendo fila dupla e o fluxo não para porque não tem uma organização. É porque vem carro de 4 lugares diferentes se encontrando e não tem nada. Aí você vê que o medo de ir é que se eu acelerar eu posso descer, a gente tem que fazer isso para conseguir passar. E outra, é uma rótula, porém quase ninguém respeita. Você vê que se eu não buzinasse, não fizesse nada, iriam avançar aqui. É uma rótula bem caótica aqui no bairro São José. Aqui é a região do Largo do Carro Quebrado, né? Vão ter informações aqui no percurso, ou se não tiverem também eu vou fazer alguma referência a um episódio que eu fiz. Mas como não tem um episódio propriamente nessa região, né, sim, vídeos mais antigos, então eu acredito que eu vou
colocar algumas informações aqui do percurso, né? Então, a semana passada, né, foi uma semana bastante caótica na minha vida, porque aconteceram muitas coisas. A minha mãe fez alguns exames, né, e ela já teve, né, uma doença, enfim, já fez um tratamento oncológico no passado, então ela sempre, graças a Deus, ela se curou, né, definitivamente, mas é algo que a pessoa fica sempre fazendo monitoramento, né, desses exames, porque a gente, enfim, fica sempre com receio, né, de acontecer alguma coisa. Então eu fiquei bastante abalado na semana passada, com muito medo, né, de ter algum resultado ruim, ao mesmo tempo em que no final da semana, né, eu fui surpreendido com uma notícia positiva, né, em relação a outra coisa que eu estava imaginando e aconteceu, né? E isso vai impactar bastante na minha vida, porque é algo que eu acredito que eu nunca tive preparado, né? E eu acho que a gente nunca está preparado. A gente sempre pensa, né, que vai ser assim, assado, mas quando a gente assume essa responsabilidade, é algo que só mesmo o tempo, né, vai fazer com que a gente saiba como lidar, né, com essa situação, com essa questão. Aí foi uma semana bastante caótica. E essa semana que se inicia vai ser uma semana breve de trabalho, porque a gente está na véspera da Semana Santa, né? Então vai ser aparentemente mais tranquila, mas nunca se sabe, né? Em relação aos vídeos do canal, né? Eu fiz muitas gravações nesse começo do mês de abril, né? Então eu não estava tendo tempo, né, para editar, então provavelmente vai existir um delay muito grande, porque eu sempre faço a publicação dos vídeos com um intervalo de 2 ou 3 dias, quando eu consigo editar, porque quando eu não tenho tempo para fazer a edição do vídeo, eu acabo demorando, né? Então é possível que aconteçam alguns atrasos aí, mas tem muitas filmagens, né, de episódios que eu acredito que em breve já vai chegar, vai superar a marca, né, da série anterior, Dirigindo em Aracaju, superar a marca dos 196, e a minha pretensão é dar continuidade, né, a essa série de vídeos, que eu acredito que faz muito mais sentido, né, o próprio nome. Já existem até canais, eu nem sabia que existia um canal com esse nome, né? Passeios e Viagens. Mas eu acho interessante porque ela abrange todo o canal, né? A série principal, né? Os vídeos longos do canal. Existe a série secundária, né, que é derivada dessa, né? Que na verdade foi uma renovação da série antiga, né, Dirigindo em Aracaju, Time-Lapse. E só que essa série Passeios e Viagens Time-Lapse é uma série que até o momento está tendo pouca audiência, né? Então eu não estou vendo muito sentido, né? Porque os vídeos estão tendo números de visualizações trágicos, assim, não atinge nem o mínimo para se dizer que foi assistido, né, por algum público considerável. E as visualizações, né, desse canal nos vídeos principais não compensam em nada, né, até mesmo por crescimento mínimo do canal, né, vídeos que não trazem inscritos, que não são entregues, né, pelo YouTube, porque eu não acredito que sejam vídeos ruins, que eu
falei em outros vídeos, né? Não acho que seja um conteúdo ruim. Talvez eu não saiba fazer as thumbs, não faça clickbait, não faça nada que de fato desperte, né, alguma curiosidade que chame a atenção. Então talvez isso não atraia o público. Porque uma coisa que a gente sempre tem que imaginar no YouTube é que qualquer coisa que você fizer vai ter sempre alguém que vai achar interessante. Mesmo que seja um vídeo que você acha que é uma merda, que é uma porcaria, uma coisa de má qualidade, vai ter sempre alguém que vai achar aquilo interessante. Porque o mundo, a população é muito grande, né? Muito variada. Então tem gente que gosta de tudo. E a depender dos seus gostos pessoais, o YouTube vai mostrando esse conteúdo, né? Às vezes você quer, deixa eu ver como é isso, como é que faz um bolo, então mostra conteúdos mais atemporais, né? O conteúdo desse canal, ele tem uma perspectiva sempre atemporal, né? Mesmo as imagens ficando datadas, as informações também, né? Porque o nome de tudo vai mudando, né, ao longo do tempo, então vai tudo ficando obsoleto. Mas não deixa de ser atemporal, né? É um passeio que a gente faz, um passeio virtual, né? E não é um canal turístico, né? Apesar do nome, né, passeios e viagens, mas não é um canal em que eu saio mostrando a cidade, mostrando, enfim, como outros canais que existem e que as pessoas têm tempo e recursos para se dedicar a isso, a essa atividade turística, né? De mostrar informações e tal. E não, esses vídeos são só o meu cotidiano mesmo, do meu dia a dia, né? Hoje está sendo um dia muito congestionado, inclusive é até atípico, tem congestionamento nesse lado aqui da Tancredo Neves, voltando, né? Ou da Avenida Rio de Janeiro, no sentido contrário ao fluxo, né? Porque nesse período da manhã, o fluxo ele vai sempre das regiões periféricas de Aracaju até a região central, né? Então vai todo mundo saindo da zona sul, do extremo sul, dos bairros da zona oeste, da zona norte, para a região central, onde concentra a maior parte dos serviços, do comércio, né, da cidade. Então é onde fica o centro da cidade, o bairro São José, Salgado Filho, outros bairros, Siqueira Campos, que é a região de maior atividade, né, comercial da cidade. E esse lado, eu acredito que deve ter acontecido algum acidente mais à frente e o trânsito acabou ficando travado aqui nessa região. Não é algo muito comum de se verificar, né, esse tipo de situação. Até porque o semáforo está aberto e ainda assim não se verifica nada. Ali está se movimentando, né? Então é isso, é bem caótico, né? Dirigir nesse horário não é algo que eu gosto de fazer. Infelizmente algumas situações me colocam nisso, mas eu confesso que eu evito a qualquer custo, porque o gasto de combustível é muito alto, porque só acontecem eventos caóticos, né? Mas é isso. E também, assim, nesse período de chuva, né, esse ano de 2025, ele está sendo um ano, apesar de os anos estarem sempre cada vez um mais quente que o outro, mas não é algo linear. Tem anos que são pela própria configuração, né, do El Niño e tal, Laninha, do aquecimento, resfriamento das águas dos oceanos, né? Esse ano, né, a gente não está sob a influência do El Niño, né? Então esse está sendo um ano típico, né?
Tá tendo calor, porque Aracaju fica numa região de clima tropical, né? Então, aqui é um lugar que o clima naturalmente, as temperaturas são mais altas, né? Mas não tá como foi o ano de 2024, que foi um ano extremamente quente, extremamente caótico, de chuvas, de tempestades colossais, frequentes, enfim. Não, esse ano ele já está ficando mais ameno, já estão tendo mais dias chuvosos nesse período, que é o normal, final de março, começo de abril, né? Como no ano passado, por exemplo, não teve, né? Esse inverno, esse ano, a tendência é que seja um inverno mais rigoroso do que o do ano passado, né? E claro, o inverno aqui em Aracaju, né? Por mais que se pense, no Nordeste é só calor, não tem, não existe inverno, existe, né? Aqui, quando chega nesse período, entre maio e setembro, as temperaturas começam a diminuir, né, progressivamente, né, a partir de maio, né? Já no outono, a gente está no outono, né, abril, no hemisfério sul, então a temperatura já vai amenizando mais, então o próprio calor, as ondas de calor que já vão ficando menos intensas, né, ainda que esteja quente, mas já não fica algo tão insuportavelmente quente, né? Então, a tendência é que vai diminuindo a temperatura até quando chega no inverno, né? O inverno se inicia no dia 21 de junho e vai até o final, né? Até o dia 21 de setembro, que é quando acaba e aí começa a primavera e aí progressivamente as temperaturas vão aumentando, né, gradativamente até atingir o ápice no verão, né, lá em fevereiro, e aí, enfim, todo o ciclo anual. Hoje foi um dia que começou, um dia chuvoso, mas a chuva já está passando, né, já está ficando um pouco mais temperatura, com o tempo já está abrindo mais, né? E é isso. Em relação, voltando agora, né, ao assunto do canal, eu realmente faço esses vídeos como um hobby. Eu gosto de registrar a cidade, né? É mais um dos canais que tem. E o YouTube não é interessante para o YouTube esse tipo de conteúdo de forma nenhuma, narrado com música. Alguns canais que iniciaram e tiveram alguma boa estratégia para crescer conseguiram, mas esse canal, ele o máximo que ele consegue ter atualmente são visualizações nos shorts, né? Que é um conteúdo mais simples de se fazer, né? E você consegue obter uma quantidade de visualizações maior, né? Mas as visualizações dos vídeos principais, né, não atingem mais, né? Já houve um momento em que os vídeos chegaram a atingir uma quantidade um pouco maior, né, de visualizações, né? Alguns vídeos já chegaram a 7.000 visualizações, muitos no canal mais antigos têm mais de 2.000 visualizações, 3.000, 4.000, né? É uma quantidade até grande de vídeos aqui com essa quantidade, né? Esse canal, apesar de ele ser um canal pequeno, mas ele até que tem uma quantidade de visualizações proporcionalmente ao tamanho dele, né? De número de inscritos, até razoavelmente grande, né? A gente nesse momento tem quase 800.000 visualizações, né? Que já é algo, para mim, um feito muito grande, né? Algo bem considerável, né? E a meta que a gente tem é esse ano conseguir atingir a marca de 1 milhão de visualizações, né? Isso é insignificante, né, para qualquer canal, que a maioria dos canais que são de tendências, eles conseguem rapidamente fazer milhões de visualizações com alguns poucos vídeos, né, e já atingem um número aí
a cifra de bilhões de visualizações. Enfim, não é. Esse canal nunca teve, acredito que nunca vai atingir. Mas é interessante, né? Essa dinâmica do YouTube, né? Você não precisa propriamente ter talento, né? Eu acredito que basta você fazer algo que consiga chamar a atenção, né? E você acaba tendo um nicho. É claro que depois que você consegue atingir esse sucesso, você precisa manter. Então você precisa alimentar o seu público com aquele conteúdo que ele quer, e você precisa sempre se adaptar às mudanças, né? Porque o algoritmo ele também vai exigindo que você vá modificando o seu conteúdo. Você não pode ficar ali estático, né, produzindo sempre a mesma coisa, porque senão o público vai diminuir, a audiência vai baixar, vai cair, né? E você, olha só que interessante, né? A gente está passando aqui por um trecho. Esse trecho sempre tem alagamento aqui, que é um desnível do solo aqui, né? Como a chuva já diminuiu, né? Então essa água aí já vai, o nível de água vai baixando e já não fica mais congestionado, assim, não tem esse ponto de alagamento. Mas normalmente, quando está chovendo muito, tem pessoas que ficam presas aqui na enchente nesse local, e a ponto de perder o carro, enfim. Eu mesmo já tive um problema, já quase fiquei preso numa enchente naquele ponto ali. Então, eu acredito que seja isso. A gente tem que criar um conteúdo que o nosso público goste, que você faça um público que ele se atraia por aquilo e que ele se mantenha. Porque muitas vezes você começa a ver um conteúdo, né, por algum motivo, e depois você perde o interesse por N fatores. Sei lá, às vezes você está passando por alguma situação na vida, vê aquele conteúdo que tem a ver, né, com aquilo. Aí você começa a assistir muita coisa, se inscreve. Depois aquela situação acaba na sua vida e você perde o interesse. Você deixa de ver, né? Então, nem sempre a gente consegue, a pessoa consegue se manter, né? É por isso que a pessoa sempre tem que estar em evidência, né? E muitas pessoas, para estar em evidência, elas precisam chamar a atenção do público com algumas coisas que não necessariamente é um conteúdo de qualidade, né? Eu fico impressionado como tiveram pessoas que fizeram sucesso fazendo vídeos de nada, só do cotidiano, dali, mostrando, sabe, o nada pelo nada. E hoje são pessoas multimilionárias, né? Veja o caso daquele Carlinhos Maia, que é uma pessoa que, a meu ver, ele não tem nenhum talento. Ele não é ator, ele não é cantor, ele não é humorista, os vídeos dele não são engraçados, mas ele tem uma legião de fãs, né? E ele ficou marcado por isso, né? Tiveram pessoas que acharam legal o conteúdo dele e deram audiência, né? Então é isso. O meu canal, eu não tenho talento para isso, não sou da área, não sei nada. Como disse, esse canal é só um hobby, né? Eu nem sei qual é o público aqui, porque são 2 ou 3 pessoas que comentam, às vezes, os vídeos, né? Então eu acredito que nem público deve ter, devem ser pessoas aleatórias que assistem, eventualmente, quando algum vídeo chega a ter alguma repercussão. Enfim, já estou chegando aqui no meu destino, né? Então aí, se você gostou, faça todas aquelas coisas e na próxima carona a gente se vê.